Estamos aqui iniciando mais uma, tá certo? Uma aula de aprofundamento, essa é aprofundamento 5. Nós temos agora a banca ESAF. Essa é que faz da Polícia Federal, da Receita Federal e outros concursos bem concorridos no Brasil. Um nível um pouco mais elevado. Mas eu sempre digo, se tiver dúvida, repete, assiste novamente, verifique cada questão. Você não pode desistir. Agora é a hora de pegar a fera, tá certo? Vamos exercitar, tá certo? Então, questão de número 1. Diz assim, a primeira questão, diz assim. Uma pequena cidade possui 10 mil habitantes, dos quais 40% são produtores rurais. E 60% são do sexo masculino. Sabe que 40% das mulheres são produtoras rurais. Desse modo, o número de habitantes do sexo masculino, olha aqui está, ó, do sexo masculino, que não são produtores rurais, é igual. Então, pronto. Aqui nós temos a famosa questão de tabela com dupla entrada. Pronto. Então, nós temos aqui uma tabelazinha com dupla entrada. Pronto, aqui. Vamos feito. Então, o que que nós temos aqui? Pronto. Nós temos o total. Nós vamos imaginar. Então, nós temos homens e nós temos mulheres. Certo? Temos homens e temos mulheres. O total são 10 mil. Pronto, 10 mil. Então, nós colocamos aqui produtores rurais e não, certo? Não produtores. Pronto. Então, vamos agora começar a pegar os nossos dados. Ele diz, em uma cidade possui 10 mil habitantes, dos quais 40% são produtores rurais. Então, produtores. Ele diz que são 40%, certo? Ora, se eu calcular 40%, certo? De 10 mil, certo? Simplificando um pouco, isso aqui vai dar quem? 4 mil. Pronto. Onde é que nós vamos colocar na tabela? Ó, produtores. Então, nós temos aqui 4 mil produtores. Pronto. Produtores rurais. São produtores rurais. E 60% são do sexo masculino. Então, nós temos homens. Ó, homens. Nós temos 60%. Então, 60% de 10 mil. Pronto. Simplificando um pouco. Então, nós temos aqui 6 mil. Pronto. Lembre, 6 mil. O que é que nós temos aqui? Homens. Então, homens. Aqui nós temos 6 mil. Então, vamos completar um pouquinho a tabela. Ora, se eu somar, tem que dar 10 mil, 10 mil. Se eu já tenho, ó, produtores são 4 mil, não produtor é o restante. Quem? 6 mil. Pronto. Então, nós temos aqui, homens são 6 mil, tem que dar 10. Então, as mulheres são 4 mil. Pronto. Joia, joia. Então, vamos ver mais informações, para a gente completar. Ele diz assim, então vamos lá. Sabendo que 40% das mulheres são produtoras rurais. Então, mulheres, lembrem, mulheres produtoras. Mulheres produtoras, 40%. Então, vamos lá. Mulheres produtoras. Então, 40% das mulheres. Total de mulheres, ó, vamos lá. Total de mulheres, 4 mil. Então, 40% de 4 mil. Simplificando um pouco, então nós temos aqui 1.600 mulheres. Pronto.
Então, o que que nós temos? Nós temos 1.600 mulheres que são produtoras. Cuidado, 1.600 mulheres que são produtoras. 40%, ele diz, 40% das mulheres são produtoras rurais. Pronto. Era a informação que eu tinha. Completando a nossa tabela. Lembre, na horizontal e na vertical. Na horizontal tem que dar 4.000. Se já tem 1.600, se eu tirar 4, eu tenho 4.000. Se eu tirar 1.600, vai dar 2.400. Então, lembre, 1.600, aqui tem que ser 2.400. Beleza. Lembrando que se eu somar na vertical, também tem que dar 4.000. Então, aqui é 2.400. Pronto. Se eu somar na horizontal, tanto faz, na horizontal como na vertical, tem que dar 6.000. Então, 6.000. Se eu tirar 2.400, dá exatamente 3.600. Pronto. Lembre, isso é diferença, isso é diferença. Então, aqui dá 3.600. Vamos verificar aqui. Se eu somar, dá 6.000. Se eu somar, dá 6.000. Se eu somar, dá 4.000. Se eu somar, dá 6.000. Se eu somar isso aqui, dá 4.000, certo? Se eu somar na vertical, dá 4.000. Se eu somar, dá 6.000. 10.000, 10.000. Agora vamos verificar a pergunta. O que que ele quer saber? Voltando à questão. Desse modo, o número de habitantes do sexo masculino que não são produtores rurais. Masculino, ele está falando de quem? Dos homens. Ele está falando de quem? Dos homens. Pronto. Dos homens que não são produtores. Então, resposta, dos homens que não são produtores, está aqui, Dos homens que não são produtores, está aqui. Pronto. Então, resposta correta, 3.600. Dos homens que não são produtores. Resposta, 3.600. Então, 3.600 está no item C. 3.600 está no item C. Ok? 3.600 está no item C de correta. Pronto. Essa foi a primeira questão. Olha o segredo, olha aqui o não, ok? Essa foi a primeira. Vamos para a segunda. O que que diz a segunda? As idades de 3 irmãos encontram-se na razão de 4 para 6 para 8. Sabe-se que a soma das idades é igual a 180 anos. Então, a idade do irmão mais velho em anos é. Então, a questãozinha de proporção. Então, veja comigo a questãozinha de proporção. Então, eu imagino, eu tenho X, a idade do irmão, tenho Y e tenho Z. Pronto. São diretamente proporcionais a quem? A 4, a 6 e a 8. Diz no enunciado da questão que a soma das idades, pronto, que a soma das idades de 3 irmãos, tá certo? É 180. Então, X mais Y mais Z, isso é igual a 180. Pronto. Então, vamos armar a proporçãozinha. Então, a nossa proporção vai ser, então, me ajude aqui. Então, vai ser X está para 4, assim como Y está para 6, assim como Z está para 8. Eu uso o Z cortado para não misturar com 2, não atrapalhar com 2, certo? Então, lembre,
essa proporção, existe uma propriedade que aqui se usa mais, bem simples. A soma dos numeradores, a soma dos numeradores, a soma dos denominadores está para, igual a x sobre 4, y sobre 6 ou z sobre 8. Então, uma das proporções, uma das propriedades. Então, eu posso dizer que x mais y mais z está para a soma 4 mais 6 mais 8. Isso aqui nós chamamos de constante de proporcionalidade, que continua sendo a mesma coisa, tá certo? Então vamos nós. Quem é x mais y mais z? X mais y mais z é igual a 180. Pronto. 4 mais 6, 10, 18. Então, a constante de proporcionalidade. Conclusão. A nossa constante de proporcionalidade é igual a 10. Porque 180 dividido por 18 dá 10. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente agora e fazer x sobre 4 igual a k, que no caso é 10, y sobre 6 vou igualar a constante de proporcionalidade 10, z sobre 8 igual a constante de proporcionalidade 10. O que nós temos aqui? O valor de x, o valor de y e o valor do z. Então, x é igual a 40, certo? Y é igual a 60, z é igual a 80. Pronto. Então, nós encontramos, na realidade, em termos de idade dos três irmãos, nós encontramos 40, 60, 80 anos. Aí ele pergunta, então a idade do irmão mais velho? Qual é a idade do irmão mais velho? Resposta correta, mais velho é 80. A resposta do irmão, da idade do irmão mais velho, certo? É 80. 80 está no item C. Pronto. Resposta correta, C de casa. Ok? Lembre, básico mesmo, aquela história para entender. Questão de número 3. Diz assim, uma turma de ensino fundamental é formada por 5 crianças com idade igual a 10 anos, 5 crianças com idade igual a 8 anos e 15 crianças com idade igual a 9 anos. Desse modo, a idade média desse aluno é. Então, o que nós temos aqui? Então, nós vamos imaginar bem simples. Ele diz, uma turma de ensino fundamental é formada por 5 crianças. 5 crianças. Essas 5 crianças, ela tem idade de quem? De 10 anos. Cada um tem 10 anos. 5 com idade de 8 anos. 5 com idade de 8 anos. E 15 com idade de 9 anos. Então, nós temos aqui o quê? 50. Nós temos aqui 40. 5 vezes 8, 40. E nós temos aqui 5 vezes 9, 45, vai 4. 9 vezes 1, 9, 4, 13. Então, nós temos 135. Pronto. A soma dessas idades, preste atenção, a soma dessas idades vai dar 5, vai dar 9, 12, 7, 12, 2, 225 anos. Pronto, tudo bem. Total aqui, 5, 10, 5, 10, 15. Então, 25. Então, é como se eu tivesse total de crianças. Isso aqui são crianças. Então, o que eu tenho aqui? Simplesmente, eu tenho 225 anos para criança. A média para 25 crianças. A média, simplesmente a média que nossos amigos estão pedindo, a questão estão pedindo, é 225 dividido por 25. 225 dividido por 25. Nessa conta, nós encontramos o quê? 9.
Então, é como se cada criança tivesse 9 anos. Nós chamamos isso aqui na matemática média ponderada. É a mesma coisa, ó. Então, a nossa média, só para lembrar, eu poderia ter feito 5 vezes 10, mais 5 vezes 8, só mostrando, certo? Só mostrando, ó, 5 vezes 8, mais 15 vezes 9. Aí eu tinha que dividir por quem? Pelos pesos. 5 mais 5 mais 15. Pronto. Daria 225 dividido por 25, que a resposta é quem? 9. Pronto. Então, 9. Aí ele diz, é maior do que 9? Não. É igual a 8? Não. Menor do que 9? Não. É igual a 9. Então, o item correto é D de dado. Então, o item correto dessa questão, lembre, é D de dado. Tá certo? Então, D de dado. Pronto. Essa foi a questão de número 3. Ok? Questão de número 4. Joia. Uma empresa obteve resultado positivo no ano que gerou um dividendo de R$150 mil, a ser rateado entre os 4 sócios. Ó, o valor é 150 mil, certo? Mas ele tem que ser rateado entre 4 sócios. Como cada sócio possui o dobro de ações do sócio anterior, ó, como cada sócio possui o dobro de ações do sócio anterior, os valores a ser distribuídos são respectivamente. Então, a grande sacada, tá certo? Eu tenho, a grana que eu tenho para dividir é 1.000, presta atenção, é 150 mil. Estou lendo aqui, 150 mil. A grana que eu tenho para dividir é de 150 mil. Tá legal? Aí são 4 sócios. Ora, 4 sócios. As ações. Então, o maior segredo, ó, o maior segredo é você imaginar. Não chame essas ações de X, Y. Chame simplesmente de quem? Ó, as ações. Tem ação 1, sem problema. Ou não, o dobro. Tem uma ação, esse aqui tem 2, tem 4, esse aqui tem 8. Pronto. Não é isso. Para que botar números variáveis? Então ele diz, aí eu tenho o seguinte, olha, o sócio X, o Y, o Z, o sócio, tá certo? W. Pronto. Vai ser dividido em função do número de ações de cada um. 4 e 8. Pronto. Aí nós fazemos a proporçãozinha. X está para 1, assim como Y está para 2, assim como Z está para 4, assim como W está para 8. Isso é igual a constante de proporcionalidade. Pronto. Isso é só para organizar, mas pronto. Então, qual é o segredo? Lembrando, se eu somar X mais Y mais Z mais W, é tudo que eu vou distribuir, que é 150 a quem? 150 mil. Pronto. Então, vamos lá. Somando os numeradores, X mais Y mais Z mais W. Somando os denominadores, 1 mais 2 mais 4 mais 8. Essa soma dá 150 mil. Pronto. A soma dos denominadores, 3, 7, 15. Pronto. 150 mil dividido por 15, isso aqui, na realidade, que a gente chama de constante de proporcionalidade, é igual a 10 mil. Pronto, fechou a questão, Pacífico, já
Joia. Então, 10 mil. Então, vamos nós aqui. Então, vamos nós. O que eu tenho aqui? Eu simplesmente tenho x sobre 1 é igual a 10 mil. Pronto. Y sobre 2 é igual a 10 mil. Pronto. Certo? Z sobre 4 é igual a 10 mil. Pronto. W sobre 8 é a constante de proporcionalidade, que é 10 mil. Então, conclusão, o nosso X recebe 10 mil reais. O nosso Y, sócio, recebe 20 mil reais. O nosso sócio Z recebe 40 mil reais. O nosso sócio W recebe 80 mil reais. Lembre o nosso amigo, ó, no enunciado da questão, ele está querendo saber quanto é que recebe cada sócio. Vamos lá? Vamos à resposta. Ele diz, olha aqui, como cada sócio possui o dobro de ações do sócio anterior, os valores a ser distribuídos são respectivamente. Então, vamos lá, 10 mil, 20 mil, 40 mil e 80 mil. Então, 10 mil, 20 mil, 40 mil, 80 mil. Resposta correta. Resposta correta é o item C, certo? Resposta correta é o item C de correta. Pronto. Então, item C de correta. Essa foi a questão de número 4. Pronto. Nós temos a questão aqui de número 5. O rio principal tem, ao passar por um determinado ponto, 20%, ok? 20% de águas turvas e 80% de águas claras, que não se misturam. Logo abaixo desse ponto, desembarca um afluente, que tem volume d'água 30% menor do que o rio principal, e que, por sua vez, tem 70% de águas turvas e 30% de águas claras, que não se misturam nem entre si, nem com os do rio principal. Obtém o valor mais próximo da porcentagem de águas turvas, que os dois rios terão logo após se encontrarem. Pronto, regra é porcentagem, bem simples, assim, bem interessante. Então você tem aqui, olha aqui, o que que eu vou imaginar? Eu tenho o rio aqui principal, certo? Eu tenho um rio aqui principal, beleza. Só que aqui tem um outro rio que vai chegando, pronto. Então, nós temos aqui, o que que nós temos nesse rio principal? Nós temos de turvas nesse rio principal. Então, deixa eu organizar aqui um pouquinho. Então, ó, nesse rio principal, eu tenho turvas e claras. Eu tenho 20% são turvas e 80%, certo, são claras. Nesse rio afluente, eu tenho turvas 70%, claras 30%. Lembrando que os dois juntos aqui, ó, ele quer saber o que é que acontece nos dois juntos aqui. Tá certo? Quer saber o que é que acontece nos dois juntos. Pronto. Então vamos começar a entender melhor a questão. Isso é para clarear mais um pouquinho na nossa cabeça. Agora um detalhe. Qual é? Olha aqui.
Ele disse que o volume desse rapazinho aqui é 30% menor do que esse. Então, eu começo o quê? Olha aqui o segredo. Eu imagino que esse aqui seja 100 metros cúbicos. Não me interessa, é 100. Então, se o outro é 30% menor, então esse aqui parece 70 pontos. Facilita bastante. Repetindo novamente, de novo, outra vez. Lembre, ele diz que, olhe bem no seu material. Por sua vez, ó, ele diz, logo abaixo desse ponto desembarca tem volume d'água, ó, o volume d'água 30% menor do que o rio principal. Então, o rio principal é esse aqui. Então, o rio principal tem 100 metros cúbicos, 100 bilhões, não interessa, tem 100. Se é 30% menor, a afluente só tem o quê? 70. Pronto. O que me interessa são as águas turvas. O que que vai entrar, o que que vai continuar aqui de turvas? O que que vai ter? A quantidade vai ser 20% de 100, né, ó, 20% de 100 turvas, mais, presta atenção, 20% de 100 mais 70% de quem? De 70. Ó, aqui, ó, 70% de 70. Pronto. Essas contas serão 20% de 100, ok? Mais 70% de 70. Simplificando, fazendo as continhas, sem problema nenhum. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 20, certo? Mais 49. 20 mais 49. Então, ao todo fica quem? 69. Então, turno aqui fica quem? 69. Beleza. Mas a minha pergunta é esse 69? 69. Agora um detalhe, tenha muito cuidado. A questão agora começa. Quem é o volume aqui? Presta atenção. Quem é o volume aqui? Pastor, é 100 mais 70. Esse é o grande segredo. A partir daqui, entrou 70 de um e 100 do outro. É 170. Então, vamos nós agora preparar percentual. 170 é 100%. Turvas, não é 69? Então, 69 é igual a X. Então, preparando a proporçãozinha, eu tenho 170 está para 69, assim como 100 está para X. Para me livrar um pouquinho, posso me livrar, para diminuir as contas, esse rapazinho aqui. Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter 17x é igual a 690, ok? Então, eu tenho 690 dividido por 17. Se eu pegar 690 e dividir por 17, 690, se eu dividir por 17, dá aproximadamente, só conta, dá 40,58, 40,59, aproximadamente. Ora, se nós olharmos para a nossa resposta, lembre, se nós olharmos para a nossa resposta, o que que nós vamos ter? Ó, eu encontrei, vou repetir. Olha, eu encontrei, deixa eu marcar aqui. Eu encontrei 40,59. Aproximadamente, eu não tenho isso aqui. Mas, por aproximação, nós temos o valor de quem? De 41. Então, o item correto é o item A. Então, o item correto
é o item A, certo? Então, vamos aqui. Item correto é o item A. Questão de número 5, A de alegria. Então, lembre com muita atenção. Eu chamo a atenção maior para essa questão, é que o volume agora, se entrou 100 do principal e 70 do secundário, a soma dá 170. Então, esse 69 é em cima de quem? Do 170. Ok? Então, temos aí uma questão bem interessante. Exercite. E vamos em frente. Ok?